Na noite de 2 de abril de 1968, Neville Goddard revelou uma das verdades mais impactantes sobre a natureza de Deus e do homem. Em sua palestra A Quem Procurais, ele nos conduz ao momento em que Jesus, no jardim, pergunta: A quem buscais? E então, com profunda simplicidade, Neville revela que o Cristo que todos procuram não está do lado de fora, mas dentro de cada um de nós, na própria consciência do ser, no sagrado Eu Sou. Prepare-se para uma das palestras mais práticas e transformadoras de Neville, onde a revelação espiritual se une à aplicação diária do poder criador da imaginação humana. Antes de prosseguir, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Curta, comente e compartilhe nossos áudios para mais pessoas. E se quiser contribuir com o meu trabalho, é só fazer parte da nossa comunidade de membros. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos. A Bíblia, do princípio ao fim, é a visão do Senhor Deus Jeová, mas a mensagem ali contida pode ser aplicada de maneira muito prática. Daqui a 2 semanas, o mundo ocidental ouvirá a história da Sexta-feira Santa. Ouvirão falar de um homem que estava num jardim com aqueles que nele acreditavam, quando um grupo de soldados chegou procurando por uma certa pessoa. Então, está escrito. Sabendo o que lhe ia acontecer, Jesus adiantou-se e perguntou: A quem procurais? E eles responderam: A Jesus de Nazaré. Então ele lhes disse: E sou eu. O pronome ele não consta no manuscrito original. Ao ouvirem isso, recuaram e caíram por terra. Novamente ele perguntou: E a quem vocês procuram? E novamente eles responderam: A Jesus de Nazaré. Então ele disse: E eu já lhes disse que sou eu, portanto, se vocês me procuram, deixem esses homens irem embora. Essa é a história, e quando o homem ouve pela primeira vez que aquele que está falando é a sua própria e maravilhosa essência Eu Sou, ele cai no chão em choque e descrença. Veja bem, a palavra Jesus significa Eu Sou. Registrada no Antigo Testamento como Jeová, o Senhor, quando o nome é revelado, é Eu Sou. Isso é verdade em toda a Escritura. Quando aqueles que buscam um Salvador externo ouvem que a sua própria e maravilhosa imaginação humana é Jesus, eles recuam em choque, pois simplesmente não conseguem acreditar. Agora, deixe-me contar uma história que registrei em um dos meus livros. Era o ano de 1950 e o homem era meu cunhado. Formado em Harvard, ele entrou para o ramo bancário, onde permaneceu por muitos anos. Ora, na profissão bancária, uma promoção só acontece quando alguém morre, é demitido ou pede demissão. Qualificado para ocupar o melhor cargo, ele queria o melhor para si, para sua esposa e para seus 2 filhos. Era um pilar da Igreja Episcopal na cidade de Nova York, participando do comitê de planejamento e aconselhando-os sobre como administrar seu dinheiro, mas não sabia nada sobre a arte da oração ou o segredo de Cristo. Um dia ele veio à minha casa e, falando-me de seus desejos financeiros, perguntou o que deveria fazer. Quando lhe perguntei se gostaria de entrar no ramo de investimentos, ele respondeu: Quero isso mais do que qualquer coisa no mundo. Então eu disse: Vá dormir esta noite sabendo que agora você está investindo grandes somas de dinheiro. Faça isso noite após noite e a posição que você deseja será a sua. Logo após a visita dele, minha família viajou para Barbados, onde ficamos por 3 meses. Quando voltamos, meu cunhado e minha irmã vieram jantar e esta é a história que Sam me contou. 3 semanas depois da nossa última visita, ele participou de uma reunião em Wall Street. Após o término da reunião, um homem que ele conhecia há anos se aproximou e perguntou se ele consideraria deixar o banco e se juntar a ele. Em seguida, ofereceu um salário que era o dobro do que Sam ganhava atualmente, além de prometer 5 semanas de férias remuneradas por ano. Bem, Sam ficou completamente estupefato. Ele foi para casa, conversou sobre a proposta com a esposa e ambos concordaram que era uma oportunidade maravilhosa. Naquele dia, ele iniciou sua carreira de investimentos representando os irmãos Rockefeller, não a fundação, mas os 5 irmãos e a irmã. Ele nunca comprou ações, apenas sugeriu a compra. Um dia, ele me contou que trabalhou com uma carteira de investimentos de 394 milhões de dólares,
e essa era apenas uma de muitas. Sam permaneceu lá por 8 anos, saindo para se tornar sócio júnior em uma corretora. Escrevi a história dele em um dos meus livros e lhe dei um exemplar. Pouco tempo depois, durante uma visita, descobri que meu livro havia ido parar em uma prateleira alta, completamente fora de seu alcance. Eles tinham lido o livro, mas, como pilares da igreja com sua concepção ortodoxa das coisas, não conseguiam associar o Jesus que adoravam com o que faziam, e na minha próxima visita à casa deles, meu livro havia desaparecido completamente. Como ex-aluno de Harvard, ele não conseguia acreditar que alguém que nunca tinha pisado em uma universidade o tivesse ajudado. Então, a quem vocês procuram? Não é a Jeová, o Salvador do mundo? Aquele que criou todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sam sabia o que tinha feito para conseguir o emprego, mas não conseguia acreditar que aquilo que fizera fosse obra de Jesus. Ao longo dos anos, permanecemos amigos próximos e queridos, mas nunca dissemos uma palavra sequer sobre isso. No jantar, ele agradece a Deus e a alguém de fora pela comida, fazendo isso mecanicamente. Ele não consegue evitar, pois faz parte do seu treinamento, mas chegará o dia em que ele descobrirá quem é Jesus. Ele o encontrou, mas, incapaz de reconhecê-lo, deu as costas ao único e verdadeiro Jesus Cristo. Nos é dito: quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. No momento, Sam não está comigo, mas continua a adorar algo externo. Agora você vê como essa história é prática. Você busca a Jesus? Diga eu sou e você o encontrará. O homem tem tanta dificuldade em compreender que sua própria e maravilhosa imaginação humana é o ser que ele busca, mas chegará o dia em que o encontrará. Nesse dia, o Filho de Jesus estará diante dele e o chamará de Pai. Jesus não é o Filho de Jeová, como lhe ensinaram. Jesus é Jeová. Ora, se Jeová tem um filho e Jesus é Jeová, não seria Davi o filho? Um dia o véu será levantado e o Filho de Deus, Davi, estará diante de você e o chamará de Pai. Até lá, embora muitos ouçam minhas palavras, eles, como meu cunhado, não as aceitarão. Tudo aconteceu exatamente como Sam desejava. Agora eles moram em um lindo apartamento. Os filhos se formaram em Smith Harvard, e daqui a 2 anos ele planeja se aposentar e viajar pelo mundo. Sam encontrou Jesus, mas não o reconheceu. Ele ainda busca algo no mundo exterior, mas, deixe-me dizer, nenhum homem físico é Jesus. Se alguém vier até vocês dizendo ser um homem santo, não acreditem nele. Jesus é santo, pois Jesus é Jeová, aquele que só pode ser reconhecido por meio de seu Filho, já que foi o Filho de Deus, Davi, quem revelou a sua verdadeira identidade e há de ser o Senhor Deus Jeová. Jesus Cristo, esse é quem você realmente é, e somente o Filho de Deus pode revelar isso a você. Eu sei a verdade da qual falo, pois aconteceu comigo. O mundo ensina que tudo está no exterior. Que o seu sucesso ou fracasso depende de onde você mora, da igreja que frequenta, da sua formação escolar ou universitária. Eles acreditam nisso porque não conhecem Jesus Cristo, que é fruto da sua própria imaginação humana. Quando perguntei a Sam, ele me disse que, independentemente de quão desiludido ou cansado estivesse, ele imaginava todas as noites, e que, embora conhecesse o Senhor há muitos anos, ele nunca havia sido abordado até 3 semanas depois de aplicar esse princípio. Sam viu os resultados do que fez. Ele sabia que tinha feito aquilo, mas não conseguia acreditar que o que ele fez era Jesus Cristo. Então eu pergunto, e a quem você busca? Busca a Jesus, o Salvador de todos os seres do mundo? Jesus pode te salvar de qualquer coisa que você seja. Ele pode te salvar de errar o alvo na vida. Seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, e pecar é errar o alvo. Quem é ele? O seu eu sou. Você consegue acreditar nisso? Essa ideia é tão chocante para você que, como aqueles registrados nas Escrituras, você cai por terra e se levanta novamente para fazer a mesma pergunta: e a quem você busca? Jesus? Eu já lhe disse que ele é o seu eu sou. E se você realmente está me buscando,
Então deixe de lado a ideia de um homem. Você não está buscando um homem, um novo presidente para liderá-lo. Você não precisa de nenhum líder. Tudo o que você precisa é de Jesus. Não importa quem seja o presidente amanhã. Há alguns anos, nosso presidente foi eleito por uma enorme maioria, e hoje todos estão desiludidos, pois buscavam um homem. Não busque um homenzinho de carne e osso, pois a carne não pode entrar no reino dos céus. Jesus é Espírito. Mesmo caminhando em uma veste de carne e osso, Jesus despertará em você. Esta é a história que será contada na Sexta-feira Santa, mas não como vocês a ouviram esta noite. E Sam estará conduzindo as pessoas para dentro daquela grande e antiga igreja, como tem feito há anos. Ele se casou naquela igreja. Seus filhos foram batizados lá e ele tem sido ativo durante todos esses anos, mas ele não conhece a Cristo. Apresentei-o a Cristo, pois por meio dele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Levei-o ao único Cristo vivo e ele provou a si mesmo na provação, contudo Sam continua a crer num falso Cristo, um Cristo que ele encontrará do lado de fora, sem saber que Cristo habita dentro dele. Tenho citado o capítulo 18 de João, versículos 4 a 8. Ao lerem, vocês verão que primeiro descrevem a cena do jardim e depois é dito, e Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer. A expressão que lhe ia acontecer, na versão Almeida Revista e Atualizada, é traduzida na versão Almeida Corrigida e Atualizada como o que viria sobre ele. Essa expressão em grego significa uma pressão vinda do alto, de natureza mental ou emocional, que causa mudanças no mundo. Então Jesus disse a Pilatos: Você não poderia me fazer nada se não lhe fosse dado do alto. Veja, você realmente não está aqui no verdadeiro sentido da palavra. O ser que se exterioriza aqui está exercendo pressão, e você está representando o papel de livre e espontânea vontade. E quando tudo o que as Escrituras dizem que você fará for feito, você despertará como aquele que se pressionou. É por isso que eu não tenho poder sobre você, se não me fosse dado do alto, portanto, eu, que o entrego nas mãos de outro, tenho o maior pecado. Mas, à medida que você avança na peça, aquele que está se impondo sobre você, forçando-o a fazer tudo o que você já fez, será perdoado. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então você despertará para a compreensão de que o seu eu sou é Deus. Veja como a história é prática. Voltemos agora aos 3 manuscritos que compõem o que é chamado de Lei de Moisés. Os manuscritos contêm apenas iniciais, IJ, e IP. Embora os estudiosos digam que J significa Jeová, e Elohim e P código sacerdotal, ninguém sabe ao certo quem são. J e P começam com no princípio, Deus. Mas I começa no capítulo 15 de Gênesis, declarando depois destas coisas. Em outras palavras, depois do que é chamado de criação, o dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra. Após essas experiências, encontra-se alguém que realizará essas coisas incríveis. Então, é dito, e a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão. E o Senhor lhe disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, grande será a tua recompensa. Em seguida, ocorre uma conversa entre os dois a respeito do filho. Abrão deseja um filho como herdeiro, e a promessa é feita. Teu próprio filho será o teu herdeiro, e não um nascido escravo. Então, é dito. Um sono profundo caiu sobre Abrão, e uma grande escuridão o envolveu, enquanto o Senhor lhe falava dos horrores que ocorreriam e lhe prometia que, após o término de sua jornada, ele despertaria com grandes posses. Agora, no Novo Testamento está escrito: O Senhor falou com José em sonho, e não há registro, nem no Antigo nem no Novo, de seu despertar. Permitam-me dizer-lhes: Abraão, aquele que crê, e José, o sonhador, despertam quando Deus se manifesta no homem. Então o homem, que buscava a salvação no mundo exterior, desperta para descobrir que ele próprio é o Senhor que impôs todos os horrores sobre si. Assim, vejam, o manuscrito e registra eventos a partir de Abraão, eventos que ocorrem em visão, pois o drama da criação se desenrola em todos. Ora,
O que eu lhes contei esta noite sobre meu cunhado pode ser aplicado para transcender qualquer limitação desejada, não importa qual seja. Eu sabia, por natureza, que Sam faria o que disse que faria. Ele havia prometido que, mesmo que não fosse racional, e Sam é um homem racional, dormiria na certeza de que seu desejo estava realizado até eu voltar de Barbados. Então ele me diria que não funcionou. Sabendo que Sam não hesitaria em cumprir sua promessa, eu sabia que, a essa altura, estaria feito, e é claro que estava. Por isso, peço a todos que levem minhas palavras a sério e tentem. Quando forem dormir hoje à noite, tentem imaginar a sensação que teriam se o seu desejo fosse realizado agora. Depois, adormeçam com essa sensação. Se fizerem isso, não vão falhar. Como isso vai acontecer, eu não sei, só sei que, se fizerem, vai acontecer. E quando acontecer, não se esqueçam da lição que aprenderam. Sam agora tem dinheiro e continua a investi-lo no mundo de César, mas esqueceu o princípio por trás de tudo e está procurando um Jesus físico fora deste mundo. Permita-me dizer-lhe, ele tem uma grande surpresa reservada para ele, pois quando morrer, não haverá Jesus para recebê-lo. Em vez disso, ele será ressuscitado em um corpo igual ao de antes. Seu corpo será jovem e incrivelmente novo, pois ele se encontrará em um ambiente mais propício para a obra que ainda precisa ser feita nele. Ele continuará fazendo isso até encontrar Jesus e crer nele. Todos procuram Jesus Cristo, pois Jesus é Jeová e Jeová é o Senhor Deus, o Salvador do mundo. E quando você o encontra, descobre que seu nome é Eu Sou. Então, quando você for ao povo de Israel e eles perguntarem: quem te enviou? Simplesmente diga: Eu sou. Só isso. Se você não acredita que é esse ser fabuloso, que sua própria e maravilhosa imaginação humana é a causa dos fenômenos da sua vida, você ainda está procurando a causa. Mas quando você se convencer, começará a despertar e descobrirá que nunca houve outro Deus. Então você verá como essa visão de Deus realmente é prática. Sua própria e maravilhosa imaginação humana é o Senhor Jesus. Prove isso. Creia no único Jesus, pois todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi criado existiria. Foi ele quem declarou no livro de Deuteronômio, que eu mato e dou a vida, eu firo e curo. O mesmo ser que fere e cura, porque a imaginação realiza tudo. Então, você vê como todo esse princípio é prático e maravilhoso? Esta noite, se você realmente quer alguma coisa, não importa o que seja, você pode tê-la. Pelo seu próprio bem, espero que isso não prejudique ninguém. Você não precisa ferir ninguém para conseguir o que deseja, tudo o que você precisa fazer é aceitá-lo. Viver como se já o tivesse. E quando conseguir, e você o conseguirá, te encorajo a compartilhar essa boa notícia com os outros para encorajar a todos. Outro dia, meu barbeiro estava me contando sobre um conflito na família dele, e eu disse: o problema está dentro de você. Mude a forma como você pensa sobre sua família e ela mudará. Bem, ele não me entendeu, mas tudo bem. Se eu tiver que contar a ele 70 vezes 7, eu contarei, porque a história precisa ser contada. O rapaz que engraxa meus sapatos me conta sobre ir à igreja no domingo e depois jantar com os amigos. Ele adora fazer parte desse grupo. Isso é religião. Mas quando ele me faz uma pergunta, tento explicar quem Jesus Cristo realmente é. Ele ainda não entendeu, mas tudo bem. Deixe cair uma gota de água sobre um pedaço de granito e ela levará um tempo para penetrar, mas se você continuar pingando água, eventualmente ela conseguirá atravessar. Bem, a água é a verdade e cada vez que você fala do verdadeiro Jesus Cristo, você está liberando uma gota de água. Cristo é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Isso é um choque terrível, e quando você ouve isso pela primeira vez, seu mundo desmorona, pois não há a quem recorrer senão a si mesmo. Antes, você podia apontar outro como a causa de seu infortúnio, mas não pode mais fazer isso quando descobre quem Jesus Cristo realmente é. A partir desse momento, você deve se voltar para si mesmo para culpar ou elogiar. E quando tiver desempenhado todos os papéis, encontrará aquele a quem procura, Jesus de Nazaré.
Agora, vamos entrar no silêncio.